Graça e paz, queridas, mulheres edificadoras. Nós sabemos que uma mulher edificadora, para edificar a sua casa, primeiro ela precisa ser restaurada. E não tem como nós sermos restaurados sem ter um encontro com Jesus. Aqui em Provérbios, capítulo 8, no versículo 35, fala assim: porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Provérbios, ele faz uma analogia à sabedoria. E Jesus, ele é a sabedoria. A Bíblia toda aponta para ele. E nós vemos que Deus, ele nos criou perfeitos. Quando lá no Jardim do Éden, ele formou o homem e a mulher, ele viu que era bom. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E isso está dentro de nós. Toda a essência que o Senhor colocou na nossa vida, ela ainda está em nós. Mas depois da queda, do pecado, nós perdemos a nossa identidade. E isso, a cada dia, ela vem se perdendo mais por causa dos traumas, por causa das frustrações, das perdas. E nós fomos tão roubados dessa essência. E ainda existem tantas feridas, tantas coisas dentro de nós que precisa ser curada, lugares que ainda estão abertos e os devoradores de sonhos estão ali, cada dia mais destruindo. Mas Deus, ele tem um plano para mim e para você. Não existe um dia que ele não tenha planejado da nossa vida. Mesmo diante das coisas difíceis, o Senhor esteve conosco, nos guardou. Talvez se você parar um minuto aí para pensar quantos livramentos você teve. Talvez nem era para você estar aqui, mas o Senhor, ele te preservou. Ele te guardou justamente porque o que ele quer é ter um encontro contigo. E o encontro com Jesus, ele muda toda a nossa história. O encontro com Jesus, ele muda o nosso destino. Ele nos faz uma nova chance. E a Bíblia, ela fala de muitas pessoas que se encontraram com Jesus. E todas elas tiveram as suas vidas transformadas. Quero dizer para você, minha querida, que Deus, ele entrou no seu caminho. Que Jesus, ele está te esperando para ter um encontro contigo. Se você puder abrir sua Bíblia em João, capítulo 4, tem uma palavra que ela foi tão forte no meu coração que eu acredito que você já deve ter ouvido falar da mulher samaritana. Uma mulher comum, como eu e você. Uma mulher que teve os seus sonhos roubados, viveu uma vida de frustração, mas um dia Jesus entrou na história dela. E naquele poço, que era um lugar que muitas vezes ela era desonrada, muitas vezes ela era desprezada, Jesus estava ali esperando ela. Amém? Você já achou? João capítulo 4 diz assim, por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. E assim, chegou em uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José.
e havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E aconteceu que por volta da hora sexta, meio-dia, uma mulher de Samaria veio tirar água. Então Jesus lhe pediu: me um pouco de água para beber. Os seus discípulos haviam ido na cidade comprar alimentos. Então a mulher lhe disse: como sendo tu judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus e os samaritanos não se relacionavam. Jesus respondeu a ela: se soubesse o dom de Deus, é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. Então a mulher diz: Senhor, tu não tens como pegar água do poço que é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu e deu também a seus filhos e seu gado? Então Jesus lhe disse: quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então a mulher pediu: Senhor, me dá desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Então Jesus lhe pediu: vai, chama o teu marido e volta aqui. E a mulher lhe confessou: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeu certo, porque o que tem não é seu marido, pois já tivesse 5 maridos, e este homem a quem tu vives não é teu marido. Isso falaste a verdade. E reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. E declarou Jesus à mulher: mulher, creia em mim? Está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis aos pais. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora está chegando, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias virá e está para vir, e quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Então Jesus olhou para ela e disse: eu que te falo sou o Messias. Amém? Eu vou ler só até aqui. Essa palavra aqui, ela mexeu comigo essa semana. E foi tão engraçado que tudo que eu ouvi, das ministrações que eu acompanhei, dos textos que eu li, apontava para essa mulher samaritana. E sabe, queridas, ela sou eu, ela é você. Mulheres que sempre buscou a felicidade, mulheres que traçou caminhos em busca de ser preenchida, mulheres que realizou projetos, mas se frustrou. Aquele sonho que você achou que ia ser perfeito, quantos sonhos terminaram em pesadelos, em decepções. E ao olhar para a minha história, e talvez você olhando para a sua história, quantas marcas a gente carrega? Quantas marcas de frustrações, de rejeições? Porque essa mulher, ela havia sido rejeitada 5 vezes. Uma mulher que foi repudiada, porque aqui fala que ela já teve 5 maridos.
Por 5 vezes os maridos a repudiou, porque ela não era ela que era divorciada, eram os maridos que deixavam ela. Por 5 vezes ela foi despedida, ela se frustrou. E essas marcas, cada vez que ela tentou ser feliz, cada vez que ela tentou encontrar um lugar para ela se frustrou. O vazio só aumentou, as feridas da alma só aumentou. E aqui fala que ela estava meio-dia no poço. As mulheres iam pela manhã, mas ela não. Talvez porque ela já não tinha mais relacionamentos. Talvez por causa do preconceito, talvez por causa que ela não era mais bem-vinda. Quantas pessoas nos criticam, quantas pessoas nos ignoram, quantas vezes nós somos desprezados, talvez até pelos de perto, talvez pela família. Talvez o Senhor olhou para aquela mulher e o Espírito Santo mostrou ali: existe alguém preciosa, de muito valor. Você está aqui e o Senhor está olhando para você, mesmo com as suas marcas, mesmo com as suas feridas, mesmo com as suas dores. O Senhor está falando: essa pessoa tem muito valor. Jesus, ele não estava com sede da água do poço, mas a sede de Jesus era de ser aquele que salva. E quando ela entende isso, quando ela entende que tudo na vida dela se resumiu numa sede que ela tinha, um vazio que ela precisava preencher, nada mais pôde segurar. Se você continuar lendo do 27, o versículo 27, diz que os discípulos chegaram ali e ficaram espantados por ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. Mas eles não tiveram coragem de perguntar. Mas aquela mulher foi tão impactada por aquela pequena conversa com Jesus, porque ele sabe tocar. Ele toca onde nós queremos esconder, não existe como esconder. Os olhos do Senhor nos conhecem. E aonde ele tocou na vida dela foi exatamente na raiz, e aquilo fez com que ela fosse restaurada. Jesus, ele toca nas nossas raízes para nos curar, porque o encontro com Jesus nos transforma de dentro para fora. As transformações que acontecem externa, elas só são resultado daquilo que já aconteceu dentro de nós. E ela largou aquele cântaro, que era tudo que ela carregava. Quantas coisas nós carregamos, quantas dores, quantas mágoas, tantos ressentimentos que tem nos impedido de fluir. E ela largou aquele cântaro e correu para a cidade anunciar que o Messias estava ali. Deus nos restaura para ser restauradoras. Uma mulher que estava sem nada, Jesus entrou na vida dela. E de tantas outras pessoas, porque não tem como ficar o mesmo. Quando nós nos encontramos com Jesus, não tem como, muda tudo. As feridas da nossa alma, que transbordam dor, sofrimento, que nos impede tanto. Quantas vezes nós cercamos muros ao nosso redor, cercas de arames farpados e que nos machucam, ao mesmo tempo machucam as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós nos ferimos tanto que é melhor nos proteger. Quantas pessoas não conseguem mais se aproximar da gente por causa dessas cercas? E hoje Jesus está tocando nas áreas mais íntimas, naquela área mais frustrante. Jesus está te tocando nesse lugar. Sabe por quê? Porque é ali que vai fluir águas. É ali que vão transbordar. É nesse lugar da sua ferida, da sua dor. É nesse lugar que você mais se decepcionou. É nesse lugar, quando curado, vai fluir. Vai transbordar. E essa restauração, ela não para em nós.
Quando Deus, Ele nos restaura, Ele restaura ao nosso redor. Nós nos tornamos restauradoras, nós nos tornamos ministras de cura, porque quando uma mulher está curada, toda a sua casa é curada. Quando uma mulher é restaurada, toda a sua casa é restaurada. Todos ao seu redor são restaurados. Por quê? Porque rios transbordam. Aquilo que Deus nos dá, a cura que Ele nos dá, a presença que Ele nos dá, não fica só conosco, ela transborda. E é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. É exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer mudar o seu destino. Ele quer te colocar dentro de um percurso que para você nunca ia ser possível. Talvez se aquela mulher não tivesse aquele encontro com Jesus nesse poço, talvez a vida dela teria outro destino. Mas não. Jesus entrou no caminho dela. Jesus interviu na história dela. Ele entrou para marcar um novo tempo. E é exatamente isso que Ele está fazendo hoje. Ele entrou na sua vida para marcar um novo tempo aí. Um tempo de uma mulher curada, um tempo de uma mulher perdoada, um tempo de uma mulher amada. Todas essas raízes de rejeição, todas essas raízes de frustração, hoje Jesus está te dando a cura. Jesus está te dando sentido. Essa água viva que flui do trono dele está passando por você. E não vai ser uma represa, não vai ser um lago, vai ser um rio que flui de dentro de nós. É isso que Ele quer fazer comigo, é isso que Ele quer fazer com você. Mas para que isso aconteça, para que essa água ela se manifeste em mim, eu preciso largar os cântaros. Eu preciso me render, eu preciso ser sincera. Eu não posso criar um personagem, eu não posso criar uma aparência. Eu tenho que abrir o meu coração, porque à medida que eu me abro, o Senhor me liberta. À medida que eu permito Ele entrar na minha vida, Ele vai me restaurando. E isso não é da noite para o dia, não, amadas. É um processo, mas é um processo maravilhoso. Não que não tenha dor, mas é maravilhoso saber que quanto mais nos aproximamos dele, mais nós somos transformados. Então essa palavra, ela é para você e para mim. Amém? Gostaria de orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por sustentar nossas vidas. Obrigado por estabelecer os teus planos. Obrigado por nos encontrar, porque nunca eu iria te encontrar. Foi o Senhor. Foi o Senhor que me procurou. Foi o Senhor que tem procurado essa amada e tem buscado ela em tantos lugares, mas ela hoje foi encontrada. E a história não vai ser mais a mesma. Um novo tempo se marca hoje. Um ciclo se inicia hoje de processo, de transformação. Porque a nossa vida não é mais a mesma depois do Senhor. Todas as feridas da alma, aquilo que foi roubado da nossa essência, hoje o Senhor está trazendo uma restituição da alegria, da esperança, da vida, dos sonhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja um tempo novo ali, Senhor, na vida da sua filha querida que está aqui diante, Pai, do teu altar. E que não vê esperança para um casamento, não vê esperança para os filhos, não vê esperança para os sonhos, mas Tu és a nossa esperança. E nós estamos colocando tudo nas Suas mãos, Pai. E já Te agradecendo, porque está nas mãos perfeitas. Que estas águas, Senhor, que fluem, passe por nós, transborde em nós, e que ao nosso redor, que haja vida, em nome de Jesus. Amém?
Receba esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.